Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é a Virgínia Tavares, psicóloga clínica. Hoje eu tô fazendo um vídeo principalmente para trabalhar um conceito maravilhoso para ajudar vocês no emagrecimento, não só no emagrecimento, mas na saúde mental como um todo. Esse vídeo vai estar lá no meu canal e esse vídeo também tá indo para a nutricionista Carol Caselli, ok? E uma das vertentes que a gente trabalha muito quando se trata de emagrecimento é a autoestima, né? Acho que a maioria das pessoas ficam se perguntando o que é a autoestima. A autoestima é uma avaliação positiva que uma pessoa tem sobre si mesma. Isso vai incluir crenças, emoções, ações, comportamentos ou qualquer tipo de conhecimento de si mesmo. Pra gente trabalhar, tem várias vertentes, ou seja, várias escolas trabalham com a autoestima na psicologia, mas eu gosto da psicanálise. E ela fala que a autoestima, ela relaciona-se diretamente ao ego, ou seja, a consciência de si que eu tenho, a minha consciência em relação à vivência do próprio valor. Se eu agir de uma forma alta, eu estou pensando superiormente. Se eu agir de uma forma baixa, eu estou pensando inferiormente. Ou seja, minha autoestima vai aumentar ou diminuir de acordo com o modo como está meu ego, ok? Os pilares da autoestima incluem a autoaceitação. O que é a autoaceitação? É você ter uma postura positiva sobre si mesmo. Aceitar a forma como você age no mundo de uma forma positiva. Se todas as suas ações são negativas, você nunca sabe como se portar positivamente. Ter um pensamento positivo em relação a você mesmo, certo? A autoconfiança. A autoconfiança é uma postura positiva em relação às capacidades. Confiança de que eu consigo realizar, confiança de que eu consigo fazer, confiança de que eu sou capaz, certo? A competência social. A competência social é a experiência que eu tenho de ser capaz de fazer contatos. Contatos com o quê? Com pessoas que podem ser amigas ou não e lidar com situações difíceis. Eu falo que a competência social, ela bate muito na tecla da frustração, que é a capacidade que a pessoa tem de se frustrar, a capacidade de resiliência que eu tenho. Se eu tenho uma resiliência, se eu penso positivo e tenho uma resiliência alta, a minha forma de agir com o mundo, ela vai ser de forma diferente, tá? Rede social. A rede social são os relacionamentos positivos que a gente tem. Relações positivas que eu tenho com os meus amigos, com meu parceiro, com a minha família. Se essas relações elas não estiverem positivas, você concorda comigo que se a sua rede social ela estiver muito em baixa, com certeza a sua autoestima também estará. Porque você não conseguirá se comunicar de forma positiva dentro de casa, que é a sua, vamos dizer assim, a sua teia de segurança. Do lado de fora vai ficar um pouquinho pior, ok? Então, vamos tentar manter essa rede social positiva, tá? Dicas para melhorar a autoestima. Se eu pudesse hoje falar para você, o que você pode fazer para melhorar a sua autoestima? Primeiro, eliminar a culpa. Como assim? A culpa de tudo. Se eu tenho a capacidade de que eu sou o causador de todos os acontecimentos, se tudo que acontece dentro das situações, a culpa sempre será minha, eu nunca vou achar que estou certo. Se eu não concordo ou não acho que eu estou certo, o meu pensamento é o quê? Negativo sobre mim mesmo. Eu acredito nos outros, mas não acredito em mim mesma. Então, ao me culpar, eu me coloco sempre naquele sentido de réu, de errado. E essa culpa, ela vai ficando tão engessada dentro da gente que muitas pessoas, elas já funcionam direto pela culpa. Elas nunca tentam entender se realmente são culpadas ou não daquela situação. Então, a primeira parte, eliminar a culpa. Segunda, não se compare com os outros. Como assim? Vamos falar do emagrecimento, que a gente está trabalhando com a Carol. Existe tipos e tipos de corpos, né? Existe corpos em que tem uma ossatura diferenciada, tem gente que tem o quadril mais desenvolvido, tem gente que tem um quadril menos desenvolvido.
Então pensa, a moça chega lá no consultório da Carol e fala assim, eu quero ser a Gisele Bündchen. Porém, ela tem a ossatura mais pesada, ela tem um quadril maior do que o dela, então mesmo que ela faça tudo que a nutricionista mandar, ela nunca vai conseguir estar igual a Gisele Bündchen. Por quê? São corpos diferentes. Então, se eu fico me comparando a certas pessoas, essa comparação pode ser muitas vezes cruel, porque eu tenho que me comparar com aquilo que está próximo do que eu sou. Apesar de que é melhor não usar comparações, mas se você for utilizar, se compare com algo que esteja mais próximo de você, certo? Não generalize as experiências. Por exemplo, toda vez que eu começo um tratamento de emagrecimento, eu nunca consigo vencer. Primeiro porque a Carol ela não acredita que exista dieta. Ela acredita que existe uma reeducação mental, cerebral, e é isso que eu acredito também. Então, se você generalizar, o tratamento já não vai dar certo. Por quê? Sempre que eu vou me empenhar para fazer o emagrecimento, o que acontece? Dá errado. Então, se eu já for com esse pensamento, eu já estou com a minha cabeça e a minha mente funcionando no negativo. Não vai dar certo. Então, não generalize as experiências. Pode ser que com uma outra nutricionista, com uma outra psicóloga você tenha dado certo. Isso também é importante, até o psicólogo. Por exemplo, Virgínia, se eu não estiver me adaptando a um psicólogo, eu posso mudar de psicólogo para estar melhor atribuindo meu tratamento? Sim. Então, são experiências diferentes. O psicólogo não vai ser o mesmo, os namorados não vão ser os mesmos. Se você generaliza tudo na sua vida, você acaba não querendo mais o quê? Ir para frente, ou seja, ter experiências, tá? Quarto item, confie em si mesmo. Um dos pilares da autoestima é confiar em si mesmo. Quando você confia em si mesmo, você para de depender da aprovação dos outros ou do que os outros têm a pensar sobre você. E você já começa a ter uma forma de pensamento sobre você mesmo. Você tem convicção daquilo que você é, daquilo que você pode ser, certo? Seja mais compassivo com seus erros, né? A gente pega muita gente que fica o tempo inteiro, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como eu falo no consultório, não existe máquina do tempo. Ou seja, não tem como eu voltar na data do dia tal, ou falar, não vou fazer isso, não vou entrar aí. Não tem como. O que eu posso fazer? Olhar para o presente. Porém, eu posso ser compreensiva com os meus erros. Como assim, Virgínia? Eu quero que vocês pensem. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, estou citando um exemplo aleatório. Aconteceu um fato e eu fiz que eu não me perdoo. Aí, você com a cabeça de hoje pensa, nossa, aquela vez que eu agi daquela forma foi terrível. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que lembrar como que a sua cabeça era quando você tinha 15 anos. Dava para fazer melhor? Dava para fazer diferente? Você tinha um emocional diferente para fazer aquela situação de outra forma? A maioria das vezes é não. Então, você tem que fazer o quê? Compreender o que você fez o melhor possível com o emocional que você tinha naquela época, ok? E passa pra frente, certo? Entenda também o que funciona pra você. Tem gente que funciona com exercício físico, tem gente que funciona sendo solidária às pessoas, tem gente que funciona aumentando a sua autoestima, fazendo um curso, estudando, tem gente que aumenta a sua autoestima mexendo com os animais. Então, descubra aquilo que te faz bem, tá? Outro ponto, seja sincero consigo mesmo. Se já é ruim eu ficar inventando mentiras nos meus relacionamentos intrapessoais, né? Se eu minto pro meu irmão, se eu minto pro meu marido, se eu minto pra minha mãe, se eu já passo por esse fator, imagina comigo mesmo. Eu falo que mentir pra si mesmo é a pior mentira, mas por que é a pior mentira? Porque a única pessoa que vai estar com você pro resto da sua vida é você. Há essa relação, por exemplo, Virgínia com Virgínia, ela tem 39 anos, vai fazer 40 esse ano. Então tem 40 anos que eu convivo comigo. É a relação mais cara e mais duradoura.
Então ela nos cobra muito. Quando a gente tá sozinho, o inconsciente fica: nossa, você podia ter feito isso. Nossa, por que você não fez assim? Nossa, cadê você? Não, isso aí você não gosta de fazer, pra que você tá fazendo? Então, nós mesmos internamente sabemos o que a gente quer. E o nosso inconsciente fica: você não é assim, por que você tá agindo dessa maneira? Então, o único relacionamento que ele tem que ser primeiro, primordial em tudo, é você com você mesmo. Por isso a gente até usa a frase da Bíblia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você só vai conseguir sentir amor por alguém sem ser posse depois que você gostar de si mesmo, ok? Tente começar a agradecer. Eu uso esse colar aqui, gratidão, não só por modismo. Agradecer, né? Quando eu falo obrigada, é como se eu tivesse uma obrigação. Você fez um favor pra mim, mas eu olho como uma obrigação. Quando eu agradeço por tudo, pela minha casa, pela minha comida, pela minha família, pelo meu dia, quando eu sou grata às coisas, o meu pensamento é mais positivo. Se o meu pensamento é mais positivo, dificilmente alguém vai conseguir acabar com o meu dia. Então, seja grato, ok? Comemore suas vitórias. Como assim? Uai, você acabou de fazer uma pós, você ralou, aí as outras pessoas pensam assim: ah, fez meia boca. Não importa. Você fez, você tentou, você teve um comprometimento com você. Então, a partir do momento que você tem esse comprometimento, comemore as suas pequenas vitórias. Comemore até a vitória de fazer banana frita gostosa, como eu. Comemore a vitória. Às vezes a gente pensa assim: eu não dou conta de fazer um pudim perfeito. E você começa a fazer o pudim perfeito. Comemore essa vitória. Eu não dava conta de brigar com meu chefe. Eu tinha que brigar com ele todos os dias. Nossa, tem 2 dias que eu não brigo. É uma vitória. Então, cada vitória interna que você vive, não só interna ou externa, como o caso da comida que eu citei, viva e comemore essa vitória. A minha vitória, ela vem muito do meu emagrecimento também. Quando eu consigo ver que na minha casa tem chocolate, tem leite condensado, tem comida à vontade, mas que a minha cabeça mudou. Ela é diferente daquilo que eu acreditava. Então essa é uma vitória muito grande que eu comemoro, ok? E viva no presente. Não adianta nada a gente ficar falando do passado, do que foi, é o que eu disse na época lá dos erros. Não adianta, já passou, já foi. Então, quanto mais você ficar pensando nisso, pensando nos seus erros, pior vai ser pra você. Vive no presente. E hoje essa quarentena, ela tá colocando a gente justamente pra isso, pra viver um dia de cada vez. A gente não sabe como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser daqui 1 ano, 2, porém a gente pode viver um dia de cada vez, né? Um dia por vez. Então, ao olhar o passado, olha, abraça a Virgínia do passado, a Virgínia pequenininha que fez aquele erro, que fez aquele fato errado e tal, há muitos anos atrás. Abraça aquela menininha do passado e perdoe. Perdoe. Por quê? Ficar olhando o passado e remoendo coisas do passado só vai diminuir a sua autoestima e fazer com que cada vez mais você entre em depressão. Como a gente sempre fala, depressão é a doença de quem vive no passado e a ansiedade é de quem vive no futuro. Hoje a maioria das pessoas, elas sofrem de depressão ansiosa. Por quê? Porque ao olhar para o passado, e ver que cometeram erros no passado, o que elas pensam? Elas anseiam o futuro. Por quê? Tem medo de errar de novo. Então, a pessoa que sofre uma depressão, ela também sofre de ansiedade, porque ela tem medo de errar de novo, ela tem medo de fazer as mesmas coisas e agir da mesma forma. Mas a partir do momento que você tem um pouquinho de paciência com você mesmo, as coisas melhoram. Uma dica que eu queria dar também para ajudar no emagrecimento é a meditação. A meditação, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa forma de pensar, ela nos auxilia, principalmente para as mentes ansiosas. Porque mesmo eu dormindo, eu tô com o meu cérebro funcionando. Quando eu faço a meditação, eu deixo ele funcionando, mas não de uma maneira pirada, louca, ele fica no funcionamento mais tranquilo. E assim eu consigo ter um descanso
no final da noite, ok? Caso a autoestima de vocês esteja tão baixa que o tratamento nutricional ele não tá conseguindo junto com isso, alia a terapia, porque a terapia vai te ajudar a vencer o emagrecimento com a Nutri e também os seus erros, o seu passado, vencer as coisas que você coloca maiores que você, tá? Porque a maneira como a gente se vê no espelho é a maneira como a gente vê por dentro também. Então, se a gente só se coloca defeito, a gente sempre vai ter defeito pra gente e pros outros, ok? Esse foi o momento da Psi. Eu vou colocar lá no meu YouTube, vou disponibilizar pra Carol e colocar no meu Instagram. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar, basta clicar na bio, lá no meu Instagram e na minha página do Face, que lá encontra-se o meu número, entre em contato. Procurem um profissional qualificado para auxiliar vocês e cuidem de si mesmo. Então, frase para terminar, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa é a principal e a mais importante função que temos que ter conosco e com o mundo. Até mais, gente. Beijo!